Foi numa segunda-feira, 19 de dezembro de 2016, na cidade de São Paulo, que João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, realizava um sonho. O livro Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta, de sua autoria, traz uma abordagem diferente, mais humana, mais família, contando os dias de exílio do ex-presidente logo após o golpe militar que o depôs em 1964. No ano em que completou-se 40 anos da morte no exílio do ex-presidente João Goulart, o lançamento do livro é uma homenagem do filho João Vicente ao pai. Olha, esse livro, mais que nada, é um tributo ao presidente João Goulart, meu pai, que foi um homem que lutou pela democracia, lutou pela liberdade, e a gente queria dar um recorte sobre a figura humana dele. Desde o começo, na introdução, a gente deixa claro que não é um livro de academia, e sim um livro de memórias, um livro que traz uma parte desconhecida, que é o dia a dia da família no exílio, o dia a dia que nós vivemos durante 12 anos, naqueles dias de luta, de resistência, de muitas saudades, e que lamentavelmente ele não pôde retornar. Então por isso que o livro tem esse recorte, do dia 1º de abril de 1964 ao 6 de dezembro de 1976, que é a data do falecimento dele, que ele não pôde voltar. Então foi um exílio sem volta. Segundo o próprio autor, o material utilizado na obra foi composto totalmente de vivências. Foi difícil, evidentemente, porque é um mergulho no passado, um mergulho dentro da nossa alma que às vezes nos pega desprevenido. Nos pega desprevenido porque recordar certas coisas que sucederam, coisas tristes do exílio, coisas difíceis, de saudades, de lembranças do dia a dia com ele, nos trouxe alguma dificuldade de permanecer nesse mergulho escrevendo. Mas, por outra parte, eu acho que era um dever que nós tínhamos de mostrar esse lado do exílio, esse lado da luta, esse lado da resistência, até porque eu acho que é importante saber como as pessoas que têm um objetivo, que têm um denominador comum, forte como ele tinha, em defesa dos trabalhadores, em defesa da liberdade, em defesa da democracia, é importante colocar isso às novas gerações e dizer que lutar pela liberdade, pela democracia nunca é tarde, mesmo com aqueles que se foram e que deram a vida nesse caminho, nesse difícil caminho que é tombar pela liberdade de um país. O livro não é um registro com documentos e, por isso, humaniza a figura de Jango. Geralmente os livros acadêmicos eles são feitos em cima de documentos liberados, documentos da SNI, documentos secretos e tal. Mas não tem o dia a dia das lágrimas, o dia a dia das paixões, o dia a dia dos sofrimentos que a gente tem. Então o livro, desta forma, é um livro que mostra esse dia a dia da família, esse dia a dia do sofrimento, de morar longe de sua pátria e como transformar a palavra exílio, por exemplo, para uma criança. O exílio é uma palavra que não existe no vocabulário de uma criança. E como a gente aprende paulatinamente a destrinchar essa palavra exílio à medida que a gente vai crescendo. Sindicalistas de ontem e de hoje aguardavam pacientemente na longa fila que se formou. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, José Pereira dos Santos, compareceu. Foi na gestão de João Goulart que a entidade foi criada e oficializada. Ele é tão importante que nós inauguramos o auditório em nome dele, né? Porque foi o João Goulart que, na presidência dele, que concedeu a carta do sindical do nosso sindicato. Na verdade, o ministro do Trabalho era Almino Afonso, mas o presidente da República era João Goulart. Então, tem um significado muito grande, não só pelos metalúrgicos de Guarulhos, mas para o país como todo, para o Brasil. Eu fiquei muito emocionado quando me convidaram, a família Goulart me convidou para ir no enterro dos restos mortais do Jango, lá em São Borjas. E eu vi aquela cidade parar por uma pessoa que já tinha falecido há quantos anos. Fiquei imaginando, será que se algum presidente da República de hoje falecer, vai ter aquela multidão acompanhando? Então isso prova que falta liderança no nosso país. Foi um grande brasileiro, foi
uma pessoa que lutou pela independência e soberania do nosso Brasil. Lutou até os últimos dias da sua vida e agora nós estamos vendo aqui o futuro. João Vicente, autor desse maravilhoso livro para a gente conhecer a história, tem tido um papel muito importante na luta do nosso povo, do nosso país. Por isso que nós da Central Geral dos Trabalhadores fizemos questão de vir aqui pelo pai, esse grande homem que foi Jean Goulart, defendendo as reformas de base, defendendo os direitos dos trabalhadores e aqui o futuro, a continuidade dessa luta do Jean Goulart. Oswaldo Lourenço, hoje secretário nacional dos aposentados da CGTB, relembra a convivência com Jango. Foi uma convivência muito importante, porque naquela ocasião que o Jango da presidência, nós éramos muito chegados, por nós pertencíamos do Comando Geral dos Trabalhadores e também do movimento geral lá dos trabalhadores da Baixada Santista, onde eu era dirigente dos portuários. Então, a nossa convivência era uma convivência de companheiros, né, um para o outro. Então, para nós, a perca da forma que foi de Jango foi uma das piores coisas que podia acontecer para o Brasil, para a família deles e para o Brasil, porque Jango não era só um presidente, Jango não era só um político, Jango era um grande líder que o Brasil já teve. Sindicalista do ramo ferroviário desde 1952, Rafael Martinelli é um dos 3 remanescentes do Comando Geral dos Trabalhadores. Amigo de Goulart e da família, Martinelli fala com carinho do ex-presidente. Ele o conheceu quando Jango era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Para nós significa, vamos dizer, olhando aquilo que a gente reivindicava em 64 e que continua reivindicando. Quer dizer, aquilo que a gente lutava com o Jango para conseguir, até hoje não se conseguiu. A reforma agrária, várias coisas na área, as reformas de base, não é isso? Hoje ainda mais, vamos dizer, emociona nós o ato de ver um menino. Para mim era um menino, né? Com 6 anos naquela época, né? Na casa do Jango, era meu amigo, tudo mais. A gente vê o seguinte, na atualidade a gente vê quem está no governo entregando tudo. Quer dizer, entregando de maneira clara, entregando ferrovia, entregando território, entregando tudo que é empresa. Ele representou um marco, né? Porque foi a época dele que teve toda aquela mudança, né? Da história do nosso país. E ele no exílio, mesmo estando no exílio, a voz dele eu acho que ecoava aqui também, né? No nosso país. Então, essas lembranças do filho dele, eu acho que tem muito a contribuir, acho que deve ter muito dos pensamentos, né, enfim, dos pensamentos do nosso país que ele devia passar, né, para ele. Então, eu acho que essas memórias, eu acho que sem dúvida é uma coisa que vale a pena ser lida, porque faz parte de uma história importante, né? Numa transição importante. Nós estamos aí também num momento de transição. Quem sabe tem alguns ensinamentos aqui que a gente possa aproveitar. O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, ressaltou a importância de Jango. Eu creio que é importantíssimo do ponto de vista histórico, porque João Goulart é uma pessoa que lembra reformas, e reformas a favor do povo. Reforma de bases, reforma sobre a educação, reforma das questões trabalhistas, das questões da reforma agrária. Então é fundamental que a gente tenha conhecimento da nossa história, da história do Brasil, sobre uma visão popular, para que a gente conheça e possa reivindicá-la nos momentos de hoje. Além de metalúrgicos, jornalistas também compareceram ao evento. Para Luiz Nassif, a história de Jango se repete. São ciclos que se repetem, né? Nós tivemos aí naquele período pós-constituinte de 46 um avanço nas liberdades civis e tudo, e um projeto popular que, se pega as estatísticas hoje, reduziu graus de desigualdade, começou a atacar questões estruturais do desenvolvimento brasileiro. E isso acabou gerando uma reação muito grande de 2 polos, né? Um polo externo,
que se revelou décadas depois, né? Mas e internamente aqui uma elite que tem uma dificuldade enorme de conviver com a modernização democrática, que pressupõe, digamos, a convivência pacífica entre estratos sociais e tudo. E agora se repete. Você tem até agora uma diferença daquele período anterior, que o fator militar não emergiu ainda, né? Mas ainda. Esse que é o ponto, né? Eu acho de fundamental importância que os brasileiros conheçam a história oficial do Brasil e narrada pelo seu filho. O João Vicente, um homem extraordinário, que é muito amigo meu, de uma lucidez enorme e de uma amorosidade profunda e de ligamento com o pai dele, Jango Goulart, que foi um dos nossos grandes presidentes da República. Paulo Freire, meu marido, trabalhou com ele, ou para o governo dele, para os brasileiros, nos anos 62, 63 e princípio de 64. Mas o golpe militar impediu que esse projeto grandioso de Jango Goulart, que tinha uma reforma agrária inusual, uma reforma agrária fantástica e um projeto de educação igualmente fantástico, que nos libertaria das amarras da opressão, da subserviência ao Império Norte-Americano. Quer dizer, esse governo foi posto por terra e hoje estamos, lastimavelmente, voltando àqueles tempos de duras incompreensões, de lutas entre segmentos de brasileiros, alguns procurando que o Brasil se torne esse grande país que ele deve ser, que ele pode ser, que ele um dia será, e aqueles que querem lutar por amesquinhar o nosso país e os nossos grandes heróis. Amesquinham Jango Goulart do mesmo jeito que amesquinham a figura de Paulo Freire. Isso é uma lástima, é uma tristeza. Para Paulo Henrique Amorim, o livro está carregado de emoções. Acho que é um depoimento comovente, é um depoimento melancólico, a história de um exílio, um presidente da República que não pôde morrer no seu país. É a biografia, de certa forma, de um brasileiro corajoso, um brasileiro que enfrentou um regime militar com os instrumentos que ele tinha e que deixa um legado fabuloso. O legado do trabalhismo, do nacionalismo e da defesa do pobre. Música